Olá, tudo bem? Estou aqui com a Sueli, que é minha irmã, uma benção de Deus, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, para nós falarmos aqui alguns minutos sobre como criar filhos para a glória de Deus nesse tempo moderno em que a gente estamos vivendo. Ela tem duas filhas, Ana Júlia e Isabela, que são bênçãos, servas de Deus ali na presença do Senhor, trabalhando para o Senhor. E um filho, ele não é bênção se não tiver um pai ou uma mãe que é bênção, orientando ele ali também. E a Sueli vai falar um pouco para nós, como que é a vida diária dela, a convivência dela, como que desde o começo ela conseguiu criar essas meninas aí no caminho do Senhor. Tudo bem, Sueli? Tudo bem? Tudo certo? Certinho. Pronta aí para responder as perguntas dos nossos... Não. Não está pronta não? Tá pronto. Sueli, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o nascimento das meninas, que foi muito difícil e na época você, acho que não era da igreja ainda, né? Não. Como que foi? Então, as meninas elas nasceram prematuras, nasceram de 32 semanas. E elas tinham uma deficiência, né, que fez elas serem prematuras, que uma era maior que a outra. E aí a minha bolsa estourou e elas nasceram e o médico tinha dado uma estimativa que elas estavam de um tamanho, de um jeito, e na hora do parto foi totalmente diferente. A Ana Ju nasceu com 1,5 kg e a Isabela com 1 kg. E 1,50 kg, se não me engano. E aí ficaram 2 meses, a Isabela ficou 2 meses na UTI e a Ana Júlia ficou 1 mês e meio. Com várias complicações, né? A Isabela teve bastante complicação, teve parada cardíaca, infecção generalizada. Conforme foi passando os dias, em vez dela ir melhorando, ela foi piorando, não foi evoluindo. Aí quando eu tava com 30 dias que ela estava na UTI, eu também tive trombose. Pra ajudar. Aí foi nós 3 internada, com risco de cirurgia de novo, né, novamente. Foi complicado, eu não guardei repouso, o que mais? Foi isso, aí depois uma veio pra casa, eu tava com trombose, a outra tava internada. Foi assim. Teve medo de perder alguma delas em algum momento? Ou você mesmo de morrer por causa da trombose? Eu era muito besta, né, muito inocente. Não tinha noção do que era trombose? Não, tipo assim, a trombose eu fiquei com mais medo. Das meninas eu não fiquei com medo, porque eu era inocente, eu achava, tipo assim, eu era boba, eu achava que tava normal. Não tem noção do que... Até um dia que eu falei assim pra médica, eu falei assim, doutora, a Isabela tava quase morrendo e eu, meio sem noção, eu falei assim, doutora, ela não tinha que tomar as injeções, as vacinas, senão vai ficar atrás. E eu não tenho lá, nenhum... E ela toda entumada, eu falei assim, mas primeiro a gente tem que fazer ela ficar viva. Ajudar ela a viver primeiro, pra depois tomar... Ai, meu Deus. Ai, eu era meio inocente. Aí você assim. começou a cair na real, que negócio... Aí, tipo assim, aí beleza. Aí foi passando o tempo e eu coloquei na minha cabeça que daí elas iam ficar só 2 meses internada. Aí eu fui orando, pedindo pra Deus não deixar elas passarem de 2 meses. Aí Deus fez a obra. Aí tanto é que ela saiu antes do previsto, né? Porque acho que foi milagre de Deus mesmo. Aí foi isso, basicamente. Teve um caso também que no dia do seu batismo ela estava internada, né? Foi, quando tava melhorando, depois aí, quando elas nasceram, a gente foi pra igreja, aceitou Jesus, aí eu fui batizar. Aí no dia do meu batismo, aí fazia uma semana que ela estava internada de novo. Aí a Isabela começou a querer morrer de novo. Aí ficou internada mais 1 mês. Aí a gente foi pro batismo, depois foi pra UTI, que ela tava ruim de novo. Aí dessa vez a Ana Júlia não ficou internada, ficou em casa internada. Ixi. E eu não podia ficar no hospital, porque fazia pouco tempo também que eu tinha trombose, eu não podia ficar sentada lá a noite inteira no hospital. Aí a gente ficava revezando quem dormia com ela no hospital. Aí teve ajuda. Todo mundo entrou na roleta, os primos, tio, todo mundo. Que bom, né? Quando a família unida consegue resolver melhor. E depois ela foi crescendo, passou aquela fase ruim. Foi. Aí quando a Isabela tinha 2 anos, a Isabela é toda bugada. A Isabela toda bugada. Aí quando a Isabela tinha 2 anos, não sei se você lembra, estourou uma hernia no umbigo dela. Lembro. Ficou ruim também. Aí depois de um tempo teve que fazer cirurgia plástica no umbigo. Aí acho que de pior, assim, na época, eu lembro delas pequenas, acho que foi nessas épocas. Conforme foi passando, foi melhorando. Agora, referente a, tipo, pneumonia, bronquite, essas coisas, elas não têm mais nada. Talvez porque tomou muito remédio no Muito hospital. oxigênio, muita coisa. E na igreja, assim, você que começou a incentivar elas, ou elas, por elas mesmas, começou a ter vontade de trabalhar, de cantar? É que elas,
como elas não lembram, né, que elas já cresceram na igreja, então desde pequenininha ela estava envolvida, então elas começaram a cantar, aí começou a cantar as duas junto, aí quando elas foram crescendo, as duas quis fazer aula de bateria, aí a gente não tinha que dar aula de bateria porque elas eram muito pequenininhas. Aí o pastor da igreja da Quadrangular começou a vir dar aula para elas de bateria. Aí quando começou a ter aula aqui na nossa igreja, aí elas não podem fazer. A nossa igreja que ela tá falando é no 22 de abril. É, no 22 de abril. Aí depois eu comecei a pagar aula pra elas na cidade, aí a Ana Júlia não quis mais fazer bateria, ficou só a Isabela. Aí a Ana Júlia fez teclado, aí começaram, aí elas cantam e tocam. Aí passou um tempo que muitas pessoas se mudaram da nossa igreja, aqui da congregação. Aí aconteceu que com uns 7, 8 anos, aí elas meio que teve que assumir a banda da igreja, porque muitas pessoas se casaram, foram morar em outro bairro, acabaram saindo da nossa congregação. Aí ficou elas aqui até hoje, tomando conta da banda da igreja. E é difícil conseguir fazer elas animar para estar vindo, ou elas já são animadas por elas mesmas? Não, tem época... Assumem a responsabilidade. Não, tem época que é cansaço do dia a dia delas também, né? Passa o dia inteiro na escola. A gente cansa, aí tem semana que tá mais desanimada, tem semana que tá com o corpo... Tá doente, né? Tá com as dores. Aí tá mais corrido. Então tem semana assim que a gente dá uma relaxada, deixa elas... Ah, hoje eu não quero ir na igreja, chega da escola cansado, então fica. Aí, tipo assim, não foi quarta, aí na sexta, não, você já não foi quarta, né? Agora você vai. Aí, tipo assim, a gente vai revezando, mas vai pegando o pé. Tem vezes que dá desanimado, mas isso é normal. Porque o grande problema de filhos crentes é deixar de querer ir na igreja, é que às vezes os pais oprimem demais para eles trabalhar, fazer, ficar e tal, e não dá um tempo para eles, né? O dia que não querer ir, entender o lado deles. Aí eles crescem, não tem mais o poder do pai comandar eles, pega e sai, fala, agora eu vou uma coisa que eu minha falo vida, pra fazer elas, aquilo que eu não fiz. é que às vezes elas é convidada, por exemplo, a cantar em outra igreja. Eu pergunto, vocês querem ir? Isso. Se quiser, então, agora se você falar que quer, se você der seu nome, você vai ter que cumprir seu compromisso. E assumir o Você compromisso. quer tocar tal dia em tal coisa? Quer. Então você vai ensaiar, vai ter ensaio. Então, tipo assim, é seu compromisso. Mas se não quiser também... Tem a opção de querer ou não querer, né? Eu vai ou não vai. O pai dela também é tranquilo. O pai dela já foi mais chato, agora relaxou um pouco. Antes ele ficava mais no pé. Mas assim, ele pega bem no pé delas pra elas ensaiar. Porque, tipo assim, ele que organiza o ensaio da igreja. Então, às vezes ela fica com preguiça. Aí, não, você tem que ensaiar pra tocar, não sei o quê. Aí pega mais no pé que eu nessa parte. Tudo que se propõe para fazer, tem que tentar fazer da melhor maneira possível, né? Se quer fazer. Mas acho que essa cobrança, ela tem que existir, né? Em todas as áreas da vida, mas tem que ter um meio termo, né? Para não ser um negócio exagerado e que tem levado muitos pais a perder os filhos para o mundo. E hoje em dia, vocês já começam assim, a trabalhar na mente delas um futuro, pegar no pé para escolher uma profissão, ou deixa elas livres aí para decidir? Quando ela fala uma profissão que eu acho que não é bom, eu falo. Vai dar ruim. Tipo assim, a Isabela falou que ia ser policial militar. Eu falo, pelo amor de Deus, não. Não vai ser. Entendeu? Só que, tipo assim, porque eu não sei, gente. Eu não queria. Eu acho perigoso. Então, pronto. Mandar lá pro Rio de Janeiro? Eu também não. Eu acho perigoso. Pronto. É bonito. Lógico que tem que ter, mas acho que toda mãe ficaria preocupada. A Ana Júlia já falou umas duas, assim, que ela quer fazer. Mas elas ainda é muito nova. Eu falo pra ela o seguinte, tem que ser bom aluno pra quando chegar na época poder escolher pra onde quer ir, entendeu? Então não adianta também crescer relaxado, não quero, daí chega na época fazer na faculdade, não tem condição de passar na faculdade. Não preparou. Não preparou e a gente, sem contar que a gente não tem muita condição. Na época vai ter que pagar a faculdade para as duas. Ela estuda, porque eu não vou conseguir pagar a faculdade para vocês duas. Se uma conseguir de graça, já ajuda. Entendeu? Porque é tudo em dose dupla. Então, assim, eu pego no pé delas desde agora, para elas pensar no futuro. Porque por mais que a gente pensa do lado, né, como que eu posso dizer? Que a gente que é evangélica acredita que elas já ouviram promessas de Deus na vida dela, que é um outro lado do que elas falam hoje, eu falo pra elas, você tem que estar preparado, independente para onde Deus mandar depois, entendeu? Então não vai relaxar, não. Eu sempre falo pra Débora, é o que eu falei no devocional com os homens essa semana, a gente tem que dar, dentro das condições da gente, a possibilidade para eles fazer o que eles quiserem fazer de profissão, mas sempre deixar claro para eles, filha, se Deus chamar vocês para uma outra coisa, entre a profissão e o chamado de Deus, segue o chamado de Deus. Porque quem Deus chama, Deus capacita e Deus sustenta.
Mas a gente não pode também falar, não, eu vou servir a Deus, vou fazer para Deus Vou estudar. e não se cuidar, porque às vezes Deus leva até a pessoa a estudar numa área que ele vai usar ela mesmo. Quantas pessoas que era médico, poderia estar aí hoje ganhando dinheiro aí, trabalhando no particular, numa clínica ou tal, deixou tudo para ir trabalhar como voluntário, né? Nesses países aí, para conseguir entrar ali naquele país que a palavra não entra como voluntário para levar a palavra, tá? Então Deus está usando a profissão e às vezes a gente, naquele momento que está escolhendo, não sabe, não percebe que é Deus que está conduzindo, levando. E você faz o que na igreja? Hoje eu trabalho com os jovens da minha igreja. Da igreja? É. Prega, canta? Não, eu não sei. Eu não sou boa. Como que é o devocional semanal de uma mãe, que nem você que é mãe, trabalha, correria? Então, tem semana que eu também dou uma bacalhada, né? Que às vezes não vou falar que todo dia eu dou. Tá ali. Mas assim, eu pego mais o embalo quando eu faço devocional já com um grupo de jovens. Porque daí a gente separa alguns dias da semana dentro do grupo ali pra gente fazer propósito de oração. Aí a gente tira algum livro da Bíblia, algum devocional. Aí assim, eu vou no gás com eles, entendeu? Sim. Então eles mais me ajudam do que eu ajudo eles. Porque daí eu faço certinho com eles. Tem semana que é complicado. Um vai ajudando e vai fortalecendo o outro. Eu preciso mais dos jovens do que os jovens de mim. Tá certo. Essa é a Sueli, mãe da Ana Júlia Isabela, falando aqui um pouco, para no vídeo não ficar muito longo, de como que é essa vida de uma mãe cristã, criando os filhos aí na igreja, para a glória de Deus, mas preparando eles para esse mundo que é tão competitivo e moderno, tá bom? Deus abençoe, um abraço.